Olá, bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai olhar para 2025 e o que vem depois, sabe? É sobre o remix cultural e as tendências que já estão moldando o nosso presente. Nossa fonte aqui é basicamente uma análise dessas pulsações culturais. A gente foca nas mudanças de comportamento, com um toque de humor, mas assim, sem entrar muito em geopolítica, tá? A missão hoje é descompactar essas transformações, como a gente vive, interage, consome, tentar identificar os padrões que estão surgindo agora mesmo. Bom, vamos lá, vamos descompactar isso. Exato. E o mais fascinante, eu acho, é tentar entender não só o que está mudando, mas por que isso importa, sabe? Como essas tendências todas se conectam, formam uma teia mesmo. Perfeito. Então vamos começar com essa ideia da cultura do algoritmo curador. Parece que hoje em dia a gente não escolhe mais o feed, né? É ele que escolhe a gente. TikTok, Reels. Olha só, tem um dado, acho que da Pew Research, que diz que, tipo, 63% da geração Z descobre música por algoritmos. Isso cria não só bolhas, mas também essas microtribos, né? As subculturas core, cotas core, essas coisas que aparecem do nada. Sim, e a velocidade disso é um ponto crucial. Essa curadoria do algoritmo, ela não só molda o gosto, mas ela cria e dissolve nichos culturais numa rapidez, nossa, impressionante. A experiência cultural fica mais fragmentada, claro, mas também fica, assim, super volátil e talvez até um pouco mais passiva, né? A gente recebe mais do que busca ativamente. Pois é, e essa vitrine toda algorítmica, ela meio que leva a gente para outra conversa, que é a da pós-autenticidade, não acha? Aquela busca pela espontaneidade que no fundo vira uma performance. O exemplo do Be Real é ótimo para isso. Aquela socióloga, a Brooke Erin Duffy, ela chama de a estética do esforço invisível. Basicamente fazer parecer supernatural aquilo que foi, na verdade, cuidadosamente montado. Por que será que essa pressão pela autenticidade performada parece tão forte agora? É uma pergunta excelente. Talvez porque nesse ambiente que é todo otimizado por algoritmos, a própria autenticidade virou mais uma métrica, quase um produto, entende? Até esses filtros que simulam imperfeições, tipo sardas, olheiras, para buscar um look mais real. Isso masca bem a contradição. É uma naturalidade fabricada, pensada para performar bem online. E essa pressão toda, ela tem um custo, né? O que já conecta a gente com o próximo ponto, a tal da revolução silenciosa da saúde mental. Ansiedade, burnout, parece que está todo mundo falando mais sobre isso, está mais visível. A OMS, inclusive, viu um salto, acho que 25%, nos transtornos de depressão e ansiedade depois da pandemia. E aí, claro, surge toda uma economia do cuidado interno. Apps de meditação, retiros urbanos, essas coisas. Exato. É muito positivo que a conversa sobre saúde mental esteja se normalizando, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma mercantilização bem clara disso. O bem-estar vira um mercado. E aí fica essa tensão, né? Onde termina o cuidado que é genuíno e onde começa o produto de consumo? Muitas vezes para aliviar a pressão que o próprio sistema digital performático ajuda a criar. É um ciclo. É verdade. E o nosso cérebro tentando lidar com tudo isso. Numa economia da atenção que está cada vez mais, assim, frenética. O conteúdo está sendo comprimido ao máximo. Vídeos curtíssimos. A Nielsen até falou que o tempo médio de engajamento ativo no celular caiu para, sei lá, uns 44 segundos. E aí surge esse termo, conteúdo fractal. O que seria isso exatamente? Imagina, assim, uma imagem que foi quebrada em 1000 pedacinhos. E você só consegue ver os fragmentos, isolados, nunca o quadro completo. Isso é o conteúdo fractal. É a mesma ideia ou o mesmo universo espalhado em microdoses por várias plataformas diferentes, prende a nossa atenção ali no momento, alimenta os algoritmos, claro, mas torna muito difícil aprofundar em algo, ter a visão do todo. Faz tudo sentido. E falando em ferramentas que moldam isso tudo, a gente chega na IA cotidiana. A IA generativa. Ela meio que virou um copiloto para a vida, né? A McKinsey até projeta um impacto econômico gigantesco, na casa dos trilhões. Mas
O ponto cultural que eu acho interessante é o da autoria distribuída. O que isso significa na prática? Significa que aquela linha clara entre o criador humano e a ferramenta de IA, ela está ficando cada vez mais borrada. É a cocriação em tudo, em textos, imagens, códigos, música. A IA não é só um assistente passivo. Ela está participando ativamente do processo criativo. E isso, claro, levanta um monte de questões importantes sobre, bom, o que é originalidade agora, quem é o autor de fato. Interessante essa colaboração homem-máquina se tornando tão cotidiana. E por falar em propósito, em ação, a gente tem a cultura do clima ganhando muita força. A eco-ansiedade, que era muito discutida, parece que está se convertendo mais em ação. Às vezes até em protestos performáticos, né? E aquele termo climate quitting, a pessoa se demitir por razões climáticas. Teve um pico absurdo, acho que 170%, nas buscas do Google Trends em 2024. Nossa, esse sinaliza uma mudança bem profunda, sim. A crise climática está redefinindo valores, o que a gente considera como status e até mesmo as escolhas de carreira. Para muita gente, especialmente os mais jovens, isso está virando um eixo central da identidade, do propósito de vida e está influenciando decisões bem concretas, muito além do simples consumo. Então, juntando tudo isso, o que significa? Desde como a informação chega para a gente, como a gente performa a nossa identidade online, como busca bem-estar, lida com a atenção fragmentada, colabora com a tecnologia e responde à crise climática, parece mesmo uma reconfiguração cultural bem grande em andamento. Sem dúvida. E talvez a grande tensão que emerge disso tudo seja justamente essa, né? Por um lado, um mergulho cada vez mais fundo no digital, no algorítmico, no que é virtualmente curado. E, por outro lado, uma busca muito humana, muito visceral por significado real, por experiências que sejam tangíveis, por saúde mental genuína e por ação concreta no mundo. Exato, e isso deixa a gente com uma provocação final para pensar, né? Considerando essa fusão toda entre as realidades digitais curadas a algoritmos, IA, pós-autenticidade e essa busca humana por propósito, por ação concreta, saúde mental, ativismo climático. Como será que o equilíbrio entre o virtual e o tangível pode redefinir o próprio conceito do que é viver bem nos próximos anos? Fica aí a reflexão.